Só tenho 20 minutos a falar. E de que eu tenho a minha vale? E 12 horas temos que terminar. E ele vai lá tucular de tua mama. Isto me obriga a pedir a autorização à igreja E te tira que se dá o pingado, né? para dispensar o tradutor, a tradução. E tu que se dá o pingado, cara, vai levar lá o petia. Só para ver se esses 20 minutos, então não vou saltar das 12. E diga tu lá com tu petia na de valor. Pode ser? Obrigado pela permissão. Deus seja louvado esta manhã por nos ter conduzido durante o ano. Falta pouco, mas já chegamos. Pela fé, sim, já chegamos. Obrigado, coral. Hoje é o presépio, a comemoração do famoso Natal, um nome atribuído não pela Igreja Cristã Ortodoxa. A festividade do Natal, ela tem uma história não muito assim tão boa, porque ela nos remeterá aos episódios do paganismo. Porque o paganismo comemorava uma festividade dedicada ao dia do sol, quando o sol muito mais brilhava. Mas antes de ir para este fato histórico, vamos para as Sagradas Escrituras, o que de facto dizem a respeito do Natal. Como bem dito, é um termo que refere ao nascimento de Jesus. Nas Escrituras Sagradas encontramos o testemunho nos Evangelhos. E aos Evangelhos destacamos só 2 evangelistas que se concentraram a falar algo do nascimento de Jesus. Temos o evangelista Mateus, depois temos o Lucas. João falou, mas noutros termos mais. Iremos também até lá. Quando estivermos a falar do presépio, assim teremos que nos concentrarmos no que estes 2 evangelistas falaram, Mateus e Lucas. Temos por destacar alguns elementos que constituem o presépio. Presépio, isto é, diz respeito aos elementos comemorativos do próprio Natal, o nascimento de Jesus. Com estes evangelistas, vemos o testemunho, a figura, ou seja, a figura de personagem, no caso de César Augusto, que emite o decreto do censo populacional. E naquela altura, Maria e José como marido, no caso, depois que o anjo aparece a Maria e a dizer-lhe a promessa de nascer o Salvador, José vai dar conta do recado depois que Maria, na verdade, ficou gestada. E José pretende abandonar essa história bem conhecida, mas o Espírito Santo, ou seja, o anjo vem a aconselhar José e a fazer saber de que o que está possuído de Maria é do Espírito Santo. O decreto vem para se registrar, cada um vai registrar na sua terra natal. José e Maria, a terra natal deles era de facto na Judeia, na cidade de Davi, isto é, Belém, e eles habitavam, no caso, na Galileia, Nazaré, tinham que ir mesmo para Jerusalém, no caso de Belém. E não acharam a hospedaria de honra para alguém que espera nascer o Salvador do mundo. E a única hospedaria que encontrou era o patíbulo, ou seja, o curral dos bois. E ali o Salvador nasceu. Os homens grandes nem sempre precisam de nascer nos palácios. Mesmo no curral de bois nascem e se tornam grandes. Isto é que muitas vezes os orgulhosos da terra nunca entenderam. O nosso Salvador nasceu nas mais humilhantes condições. E nas figuras do presépio, vamos ver aqui os pastores. Depois que Jesus nasce, um anjo foi até os pastores, que, claro, pastoreavam lá naquelas cercaninhas de Belém. O anjo anuncia, olha, vamos até Belém. Lá nasceu o Salvador. E assim que o anjo acaba de anunciar e se retira, os pastores veem uma coluna de anjos celestes a entoar o hino. Hosana, Hosana nas alturas. Paz na terra entre os homens. Enfim, aquela música que até foi criada a própria música. Hosana nas alturas. Outras figuras que enriquecem o presépio. Vamos ver os magos do Oriente. Esses magos eram cientistas que se ocupavam aos movimentos dos astros. E num belo dia, eles veem uma estrela a caminhar, a andar pelo espaço. E eles acompanharam a estrela por onde iria ter. E a estrela vinha parar em cima do palácio então, do Herodes. Quando para em cima deste palácio, eles também foram obrigados a parar. É assim
obedece aos sinais. Os sinais são para serem obedecidos. E os magos obedeceram. Talvez teriam dito, aqui só parou, mas ainda nós vamos contornar. Não contornaram, pararam. Afinal, era em cima da casa do rei. E eles informam ao rei de que, olha, o sinal que nos apareceu é este, que nós estamos acompanhando, a estrela. E ela nos diz que nasceu o rei dos judeus. Claro, o Herodes tinha que ser ameaçado com esta notícia. Porque até aí era o único rei famoso, não é? A dominar os judeus. A dominar os judeus. Não é o rei dos judeus, mas a dominar os judeus. Herodes. É quando ele usa de bondade fictícia a dizer que, olha, vão, quando voltarem, me digam para onde é que isto ocorre para eu também lá ir. E então, o conselho divino veio para estes não poderem informar mais nada. Passaram de largo. Afinal, Herodes tinha um plano de poder, então, eliminar, no caso, este rei que para ele era um opositor. Era um opositor. Hoje a linguagem de oposição se entende tão bem. Opositor é aquele que está contra o outro. Às vezes é pelo bem ou é pelo ódio. Ou é pelo bem ou é pelo ódio. Mas no caso de Herodes era mesmo pelo ódio. Era pelo ódio. Quem é este mais que viria a suceder no meu lugar? Passado dois anos, segundo o historial, ele, quando dá conta que ninguém mais passou pelo palácio a informar conforme combinava com os magos. Então, é quando decreta a matança de todos os bebês que tinham 2 anos. Ele calculava que até aí o bebê nascido como rei também estará abrangido. Afinal, Deus providenciou a forma de fazer recuar o rei verdadeiro que viria a ser dos judeus. E refugiou-no para o Egito. O Egito serviu de lugar do refúgio do Salvador menino, Jesus. Ora bem, essas são as peças principais do presépio. Falaríamos da árvore do Natal. Claro, esta árvore do Natal, também a sua história original não é tão boa, porque também sempre nos remeteria ou nos remete ao paganismo, aos sinais do paganismo. Mas a adoção que se fez do seu uso ou implementação ao cristianismo ganhou uma explicação muito sensível, muito compreensível. É uma questão de beleza apenas. Embelezar apenas. É só isso, não tem outra história. Nós temos um jardim na nossa casa, à volta da nossa casa. É só isso. Enquanto que no paganismo já tinha interpretações assim, idolátricos, por aí fora. Então, há muita coisa que do paganismo quando se veio a inverter para ao uso de valor no cristianismo, ganharam sentido. Essas coisas ganharam sentido. É o que depois veremos concretamente até que ponto o que é que garantiu a razão até da igreja adventista também, digamos assim, considerar o Natal. Iremos até lá. Terminada aqui está esta série das peças ou dos elementos propriamente do presépio, vamos para as boas novas relacionadas à salvação que o próprio Natal proveu. Ou seja, que o próprio presépio proveu. E quem nos dará estes detalhes? Agora já é o evangelista João, capítulo 1. Quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. O verbo é o nome da Bíblia, que não tem tempo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, mais ou menos assim, né? É assim que temos lido. É uma referência ao episódio do nascimento de Jesus. No princípio era o verbo. Significa, ele já existia. Era a palavra, verbo escrito a palavra. Aquela palavra que foi o elemento criativo dos céus e da terra era Jesus. O mundo foi criado pela palavra de Deus, não é? Deus falou e tudo aconteceu. Esta palavra era Jesus. Aqui estamos vendo o cenário da sua encarnação. Porque João testifica dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já viu? Algo misterioso ocorreu. Ninguém vai nos explicar aqui na terra, não. Trabalhemos só para ir ao céu. Lá teremos as melhores explicações. Como é que alguém já adulto, ainda mais criador, vai vir se dar a entrar no ventre de um ser humano, ainda mais, e pecador, para depois nascer? Não vamos ser curiosos para mais passos a este respeito. O céu, os que irão para o céu, saberão muita coisa. E eu aposto que não terei que ir lá também ao céu para saber bem o que é que isto aconteceu. Como é que isto aconteceu? É interessante saber, né? É interessante saber. Jesus, mas como é que foi possível? Como é que foi possível? E
se quisermos ir um pouco mais lá ao fundo, um pouco ao fundo do cenário, justificou Jesus encarnar-se para explicar a nossa pré-existência como humanos. Isto também você nunca ouviu. Às vezes pensamos que a realidade humana só se figurou no universo desde a criação de Adão e Eva. Não é bem assim. A realidade humana no universo se afigurou desde a existência de Cristo. Se você nunca ouviu, fica hoje a saber. Jesus já nos representava desde a fundação, antes da fundação do mundo. Não é desde, é antes. Leiam bem Efésios 3. Se eu não me engano, 3 verso 1 ou 1 verso 3. Uma das duas. Este texto só me veio na cabeça essa referência. Só para entender até que ponto a encarnação de Jesus se justificou. Jesus é nosso irmão desde a antiguidade. Nós já existimos nele. Ele ao vir a encarnar-se, é como quem diz, ainda bem que o próprio Efésio mesmo, ele enfatiza, não, é João, a dizer que ele vinha para o que é seu. O João diz que Jesus vinha para o que era dele. Só que os tais que eram dele não fizeram o quê? Não o reconheceram. É interessante. Então, por isso é que nós, como humanos, só por nós próprios assim que nós estamos, representamos o próprio Jesus. Então, o nosso valor é grande. O nosso valor é grande. Então, tudo que nós estivemos a fazer nesta terra tinha que, na verdade, dignificar o nosso irmão mais velho, Jesus, que já nos representou lá no céu, muito antes da fundação do mundo. Seguirmos um pouco mais adiante aos objetivos reais pelos quais Jesus encarnou, veio a esta terra, encontraremos dois objetivos principais. Dois objetivos principais. A vocês, se calhar, só te falaram de um, mas hoje te falo do segundo. O objetivo principal, ou seja, o objetivo que muito mais a humanidade conhece e invoca, é de que Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. E ponto final. Mas hoje te falo do outro objetivo. E este segundo objetivo é que levou Herodes a ficar zangado. Este segundo objetivo é um objetivo profético. É um objetivo que honra o cumprimento da profecia que um dia Jacó deu. Gênesis 49, você vai encontrar esta profecia. Quando Jacó reúne os seus 12 filhos e dá as bênçãos a cada um deles, entre eles houve um filho chamado Judá, que recebeu a bênção de referência messiânica. A dizer: Judá, você será rei sobre os teus irmãos, e o cetro não se retirará de você. Ninguém te tirará o cetro. O cetro é o pau, a bengala de realeza. Ninguém vai te tirar. E quando ia se dar o controle do cumprimento desta profecia, iria a referir-se a Jesus. Porque Jesus nasceu da linhagem judaica. Jesus nasceu da linhagem judaica. Ao nascer da linhagem judaica, então foi constituído rei dos judeus. Não estou falando assim de uma forma muito assim, rápida, mas tem muitos pormenores por ali. Porque você vai dar conta de que, pela palavra de Deus, pela profecia, está escrito que Israel só será governado por um rei que vem da descendência judaica. Só. Mesmo quando, curiosamente, Israel pediu um rei, e aquele rei era Saul. Saul, apesar de ser da linhagem de um israelita, da linhagem da outra, seja da ordem israelita, mas a linhagem dele não era judaica, era de Benjamim. Benjamim e Judá são irmãos, mas os meus filhos, a linhagem deles é outra. Os filhos do meu irmão, a linhagem é outra. É mais ou menos assim que você entende. Então, Saul se meteu no negócio que não era dele. É aquilo que acontece que Deus às vezes aceita a eleição de alguém, ainda que não está nos próprios direitos de ser eleito. Deus ainda se aceita. Olha, houve discussão. Então, houve discussão. Samuel não ficou contente, porque também Samuel sabia de quem provinha o direito de realeza para Israel. Lamentou a Deus: olha, esses estão a pedir um rei, mas o rei que pretende não está na ordem. Então disse: opa, pronto, eles quiseram me abandonar, paciência, mas eu vou chamar o tal rei que eles elegeram. E eles ungiram Saul. Mas as tantas, a providência de Deus não falha. A profecia de Deus nunca falha. Satanás já ousou ser curioso e atrapalhar o cumprimento de muitas profecias, mas não lhe deu certo. Imagina lá que mesmo quando a profecia veio para Judá, e que Judá devia conservar o seu cetro, realeza, que ele recebeu muito cedo.
é um negócio, não, olha, espera, o coisa vai crescer já. Quando crescer, ele vai casar. Também, babá. O filho cresceu, veio já as barbinhas. O Judá não fala nada. Aí estava a Tamara, não sei onde é que buscou a política. Foi lá no caminho da cabra do sogro para lhe enganar. E Satanás também veio na cabeça dele. Olha, eu ainda hoje vou lá naquele caminho, vou sentar lá. Então ele era uma prostituta, aceitou. Afinal, a prostituta que se tratava era a Tamara. A Tamara se vestiu de prostituta. Ia comprar aqueles bancos grandes que vocês, as mulheres, costumam usar aquilo lá. Que vos identifica como prostitutas. Nem desculpe lá, mas não são vocês. Porque se algumas roupas que as mulheres usam, aquilo é para dizer que esse é uma de nós. E te capturam já. Não é isso? Te levam contigo. Já. Então, a Tamara, pronto, você vai colocar lá no coisa. O sol vai lá na linha, eu sou para afinar. E o Satanás, olha, você está muito tempo, está aí, eu vou contar, olha, aproveita já. Fechou um negócio de livre para pagar o cabrito. É o cabrito que quando chegou no quimbo, eu estou cortando muito rápido isso, eu quero correr com o tempo. Mas a verdade é uma. A Tamara engravidou. Quando já se dá conta que ele engravida, ele está com pedras, ele assassinar. Também diz, não, eu vou falar, porque no dia que isso aconteceu, eu recebi penhores desse tal homem. Ainda lhe conheço, esse é a de que, esse é de ajudar. Ele tinha recebido, olha, pai, se eu quero, você quer, deixa aqui comigo algum penhor. Eu quero, não, eu quero o teu cajado. O cajado é o final da realeza. Quero o teu cajado. Depois, quero o teu lenço. Depois, quero o teu anel. Três coisas são símbolos da realeza. Aquilo da profecia do pai dele, Jacó, dizia de que isso nunca ninguém vai te tirar. Jacó, Judá na vida dele fez como? Vendeu, trocou. Ao invés de ser com diamante ou ouro, trocou com um adultério, com a mulher. Os homens fazem isso. Trocam coisas de grande valor, o goi, aquilo que chamam o goi. Os bois estavam rindo na mulher. Um dos que pagou o goi na história bíblica final foi Judá, em cima da grande profecia que ele tinha recebido. Satanás queria atrapalhar a profecia que dizia: o cetro não vai se retirar de você. Mas Deus providenciou, a situação ficou ultrapassada. Há pecados que os humanos olham como pecados gravíssimos que não têm solução, que não têm mais passos a dar. Para os humanos acham que não há mais recuperação. Este homem, com este pecado que cometeu até aí, não merece mais brilho nenhum sequer, nem para lado nenhum, nem à esquerda nem à direita. Se isso fosse verdade, Judá não teria mais passos a dar. Terminaria aí a história dele. Mas não terminou. Porque da nação judaica onde teria que nascer o rei dos judeus. E veja, tá? Claro que se cumpriu mesmo. Porque da tribo de Judá, então, depois que Saul, coitado que se intrometia pelo meio, sai, agora entra Davi. Davi era o que era mesmo, na verdade, da linhagem dos judeus, o filho de Jessé, o filho da proveniência de Judá, e por aí fora. Então, Jesus, olhe para a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, vai encontrar Jesus é da linhagem carnalmente, historicamente, humanamente, é da linhagem de Judá. Por isso é que no seu nascimento foi bem identificado, mesmo no censo populacional, que fizeram lá em Belém. É claro que ele foi registrado como que? Como da nação, da genealogia, da tribo vindo da tribo que? Da tribo judaica. Então é rei dos judeus, ponto final. E nós temos a ousadia de exaltar Jesus como o rei dos judeus. O segundo objetivo pelo qual ele veio aqui na terra, mas ainda não terminei. Sabe por quê? Porque você vai me perguntar, mas o que é que fez mesmo realmente com este objetivo, esse segundo objetivo? É o que mesmo? O primeiro já se entende, morreu para perdoar os pecados e tudo mais. Mas o segundo, concretamente, ele reinou aonde? E que dia? E como isso aconteceu? Na carne, na história humana, então. Ocorreu isso quando? Olha bem. Vocês sabem que Israel, houve um tempo que entrou em conflito entre eles e houve divisão. Houve divisão como? Quando Salomão reina, é o primeiro, já da tribo judaica, no caso, antes de Davi. Não é? Vamos lá, não só falar isso. Estou dizendo assim, depois de Davi, é claro que é Salomão. Salomão depois devia herdar a linhagem devia continuar para ajudar, a linhagem de Judá. Mas o que Salomão tinha que fazer um castigo por causa daquela apostasia dele. Então, Deus diz não, por castigo, você ainda fica de lado, ainda entra um que não é da tribo de Judá ainda. É só castigo, mas você, o reino é teu mesmo, mas por enquanto ainda fica só com duas tribos. As 10 todas ainda quem vai governar é um de uma outra tribo. E era da tribo de Benjamim. Era o Jeroboão, que vinha da tribo de Benjamim. É este, você fica ainda de castigo. O filho de Salomão não aceitou, se rebelou. Ele disse, não pode, o reino não pode ir para o estrangeiro. Não é que vamos governar eternamente todo. Entrou conflito. Governa bem, então vai lá. Não governou bem. Naquele dia os conselheiros estrangeiros foram a lhe pedir, olha, o teu pai Salomão nos castigou muito, por favor, na tua vez nos diminua o castigo. Ele foi pedir opinião aos mais velhos. Mais velhos disseram assim, é verdade, obedeça aos tios velhos anciãos de Israel. Te pediram, porque é verdade, o teu pai maltratou mesmo. Ele sai daí a pedir opinião aos jovens, porque ele naquela altura ainda tinha idade juvenil. Poxa, é bom, é bom.
fugiu. Então, as 10 tribos todas de Israel que estavam entregues para serem regidas para o Benjamim, naquele castigo, para o Jeroboão, naquele castigo que Deus queria fazer, como o povo todo já estava informado de que daqui o vosso rei será Jeroboão. O Jeroboão veio aqui, vamos, foram para as contas. E Judá só ficou que a tribo própria de Judá e a de Benjamim. São só esses. Por isso é que você na Bíblia vai encontrar as duas coisas: Israel, judeus, Israel, Judá, Israel, Judá. Anda duas coisas. Judá são os que ficavam em Jerusalém. Israel são os que iam em Samaria, no deserto. Chegando lá, Jeroboão diz que, como tradicionalmente a cultura, o culto israelita só se faz em Jerusalém, em qualquer outra parte do culto é pagão, não vale. Aqui pelo menos vamos fazer com o bezerro, goi, vamos adorar, não sei o que. Aliás, o povo mesmo que reclama, não podemos ficar assim, é complicado. Mas havia necessidade de unificar Israel. É ali onde Jeremias, o profeta, entra na história. Jeremias 23, verso 5. Quando diz que este vem dias, diz o Senhor, que restabelecerei a casa de quem? A casa de Judá. E que este rei que virá terá o nome dele será chamado o Senhor Justiça Nossa. Agora eu vos pergunto, esse nome mereceu a quem? Mereceu a Jesus. Não há mais nenhum outro Senhor que merecia ser chamado o Senhor Justiça Nossa. E mesmo no dia quando o anjo veio anunciar a Maria, não dizem que o nome dele será o chamado o Senhor Deus conosco, Emmanuel. Então, Jeremias foi um profeta contundente quanto à profecia da vinda do novo rei dos judeus que viria a reunificar Israel disperso. Sabe, no início do ministério deste rei, o seu primeiro comício público que ele fez, eu costumo usar esse termo aí, o primeiro comício político que este rei fez, foi no Poço de Jacó. No Poço de Jacó. Ele fez a imaginação, eu vim como rei para unificar Israel. Onde é que eu devo ir e fazer o meu primeiro comício político? Vou no Poço de Jacó, no poço dos próprios pais, do próprio pai israelita. Porque é lá em Samaria onde foi dispersa a maioria de Israel. Foi lá, as 10 tribos foram lá. As duas únicas que ficaram em Jerusalém. Foi até o Poço de Jacó. E ali aquela mulher vem, cata água, troca o quê? A conversa. Vamos ver naquela conversa o que a mulher diz. A mulher não diz que este poço é do nosso bisavô Jacó. Deus está testemunhando do nosso bisavô Jacó. Nós só costumamos nos limitar em dizer que a mulher é samaritana, afinal, aquela não era samaritana, nativa, era israelita. Só que quando você fica muito tempo na terra onde não é da tua natalícia, amanhã não te dá também o mesmo nome de que tu fomos nativo daquela terra. Mas essa mulher aqui foi clara, denunciou-se de que ela não era samaritana nativa, porque ela invocou Jacó como seu pai, seu bisavô. E ali trataram a conversa com Jesus, até que Jesus, a partir daqui, aquela separação que havia entre os judeus e os samaritanos, mas afinal no fundo não é bem samaritano, agora já vamos entender, nesse ponto já entendemos que tratava-se da divisão entre os judeus e os israelitas espalhados de Samaria. Jesus diz que essa divisão fez que acabou. Aquela coisa de dizer que a adoração é só em Jerusalém, não é isso. É que vem dias que nem em Jerusalém, nem aqui. O Senhor procura só aqueles que o adoram o Espírito e aqui. É verdade? É verdade. A unificação espiritual de Israel aconteceu naquele dia. Diga amém. E para esta igreja cristã apenas ficou um recado. Vocês vão encontrar isto em Atos 15, verso 15. Onde os apóstolos foram incumbidos a continuar com este mesmo trabalho de unificar Israel disperso. Porque ainda até hoje podemos comprovar que Israel continua disperso. Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual. Não, os nossos irmãos que hoje não adoram, não consagram, não observam o dia de sábado. O nome deles não pode ser judeus, nem israelitas. Porque os judeus ou israelitas, que são um só todo. O dia deles é simbolismo único que Deus lhes reconhecia através do qual Deus lhes tratava de seus filhos. Era o dia de quê? Era o dia de sábado. Logo, nós temos um grande trabalho de reunir Israel disperso. Apesar de que o próprio Israel tradicional lá da Palestina, este já não podemos falar mais na conta dele, porque nessa altura, aliás, o cristianismo lá chegou, mas até hoje dizem que ainda mesmo assim lá, não, estamos ainda à espera que o Messias vai nascer. Até hoje estamos à espera que o Messias vai nascer. Não faça isso. Crente, cristão, aprenda a acompanhar os sinais dos tempos. Estamos em tempo de acompanhar de perto os sinais que ocorrem no nosso caminho. E se você é crente em Deus, na verdade, vai descobrir cada sinal que acontece no teu caminho. Alguns sinais até vêm por sonho. Até diz, não, sonho isso é demoníaco, sonho não fala isso.
Os sonhos estão escritos na Bíblia. Deus, pelos sonhos, falou a muitas pessoas. Não ignore. O importante é ter a sabedoria do discernimento da forma como Deus fala para ti. Os sinais pelos quais Deus orienta o seu povo devem ser bem percebidos. Devem ser bem percebidos. Vamos reunir Israel disperso. Vamos reunir Israel disperso. Para te dizer que este presépio que hoje se comemora, indo um pouco do ponto de vista histórico, e por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia concorreu também, ou está a concorrer para a mesma celebração, a razão é muito simples. A razão é muito simples. A Igreja Católica, quando adotou a data de 25 de dezembro, primeiro é por um fator, digamos assim, científico astronômico. Porque Deus se conta de que o dia 25 de dezembro é um dia que a luz do sol brilhava mais. E como na cultura pagã, isso ainda estamos buscando do paradigma, o sol estava quase na primeira linha, digamos assim, não é quase, é mesmo, na primeira linha de elementos a adorarem. Então, e contra a ordem de Deus, temos aqui os textos que proibiram a adoração aos astros, é no caso de Deuteronômio 4, verso 19. A revelia dessa orientação de Deus, os pagãos adoravam estes astros ali, priorizando sobretudo o sol. E a igreja cristã, já falando nos termos do cristianismo, adota este dia para ver se vai corresponder aos objetivos evangelísticos. Para que, na medida em que os pagãos comemoram este dia na versão deles, nós também vamos comemorando o mesmo dia, mas já na versão do evangelho cristão. Tipo, para abafar o conceito do paganismo. Para abafar o conceito do paganismo, a versão do paganismo. E, ao ver, o cristianismo venceu. Porque hoje em dia não se fala mais da comemoração do dia de Natal, 25 de dezembro. Na versão cristã ou do paganismo, não. O dia do Natal, as pessoas invocam, a única pessoa que eles invocam é de quê? É Jesus que nasceu. Até ninguém fala mais que é o sol vamos adorar o sol nasceu. Não, o sol, tudo isso ficou abafado. A única coisa que ficou é exaltar Jesus. O cristianismo tirou proveito nisto, ganhou nisto. É uma fórmula do evangelho. E os adventistas do sétimo dia, por sua vez, entenderam também não contrariar a situação. A acreditada do que diz que vai ver, é só isso. Quando o mundo se agita nesses termos, nós agora vamos aproveitar e explicar a realidade central do cenário. Mas a verdade é uma. Pelas escrituras sagradas, o dia 25 de dezembro não existe. Se bem que Deus o céu ocultou este dia, a não saber o dia exato do nascimento de Jesus. Ninguém sabe. O céu não revelou a data exata. E há quem diz que com razão, porque se ainda a data própria não foi revelada, as pessoas já adoram um dia. Quanto mais se fosse revelada, se calhar abafaria o dia de sábado. E Deus nunca admitiu na história uma única datação, uma única celebração que venha a abafar a celebração que se dá ao sétimo dia da semana, que é o seu sábado, o santo dia de Deus. Não é a data do dia de Moisés, porque a data do dia que Moisés morreu, se fosse revelada, se calhar substituiria a data do dia, ou seja, o dia de sábado. Deus acabou porque o sábado é santo, meus irmãos. Levem esta mensagem aos outros que ainda não a entenderam. Termino por aqui. Quero crer que estenderam alguns minutos, mas tentamos colocar um pouco os pontos nos is e os traços nos t's com relação à celebração do dia de Natal na versão dos adventistas do sétimo dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus nas maiores alturas e a paz na terra entre os homens. Amém. Sendo assim, vamos cantar o hino 777 ao som do boi. 77.